estava pensando a respeito de temas que eu poderia trazer para cá, para essa discussão que a gente tem aqui pelo menos 2 vezes na semana. O objetivo é sempre o mesmo, é tentar dividir com vocês parte da minha experiência, da minha vivência na gestão de operação gastronômica, para tentar melhorar a sua percepção sobre a gestão gastronômica, sobre como são importantes as ferramentas de gestão que nós temos, né, que nós dispomos, e como que isso interage diretamente com o nosso sucesso, com atingir as nossas expectativas, as nossas metas para o nosso restaurante, para o bar, para a lanchonete, enfim, para a sua operação gastronômica, independente de qual seja. E pensando, refletindo a respeito desses possíveis temas, é, eu me peguei pensando, né, me peguei visualizando que existem diversos erros, né, que muitos de nós cometemos. Eu cometi alguns desses erros no princípio, no início da operação. Vejo colegas, vejo amigos, vejo pessoas que vêm conversar comigo que cometem esses erros, mesmo depois de algum tempo já de operação. E eu fiz uma lista com 5 erros, dentre os principais, que a gente comete quando a gente vai abrir uma operação, quando a gente vai abrir um restaurante, e a gente não se dá conta do tamanho desse erro, muitas das vezes até que seja tarde demais. No programa Restaurante Independente a gente troca uma ideia bem aprofundada a respeito desses tópicos, e a gente tem algumas estatísticas, né? Muitas dessas são amplamente divulgadas e a maioria de nós tem acesso. São as estatísticas de mortalidade de empresas no Brasil, especificamente do nosso segmento, né? Restaurantes, bares, 80% fecham as portas nos primeiros 2 anos. Isso é um número muito alto. E aí a gente tem que começar a fazer um exercício de reflexão para entender o porquê. Eu sempre ouvi muito isso a minha vida inteira, antes de me aventurar, antes de empreender nesse ramo. Eu sempre ouvi isso, que se você não quer passar fome, trabalhe com comida, porque as pessoas nunca vão deixar de comer. Então, comida sempre vai dar dinheiro. E a realidade, existe uma verdade por trás disso, de fato, as pessoas não vão deixar de comer, mas existe uma diferença muito grande entre esse conceito de as pessoas nunca vão deixar de comer e que o nosso restaurante, a nossa operação, a nossa lanchonete, a nossa padaria, o nosso buffet vai de fato dar dinheiro. E aí a primeira pergunta que eu faço para a gente começar a trocar essa ideia a respeito desses 5 principais erros, que é uma reflexão que eu trago também lá no PRI, no Programa Restaurante Independente, que a gente precisa entender o porquê que a gente começou a trabalhar com gastronomia. O que te trouxe aqui? Qual foi a sua motivação? Né? Na minha visão, eu tenho 3 principais portas de entrada. A primeira delas é a realização de um sonho, o que é uma motivação totalmente passional, né? A gente gosta da ideia de ter um restaurante, de ter um bar. É uma ideia romântica, é uma ideia que a gente faz um vínculo muito afetivo, é a realização de um sonho. Poxa, eu sempre quis ter um bar, sempre quis ter um restaurante. Então essa é uma das portas de entrada. A outra porta de entrada é a necessidade. Bom, fiquei desempregado ou não tenho tanta qualificação, não estou conseguindo uma colocação no mercado de trabalho, e me apareceu como uma oportunidade aqui, por necessidade, começar uma operação gastronômica. E aí a gente tem de todas as escalas possíveis, né? Estou fazendo doce em casa, como exemplo da Maria, que está aqui com a gente. Estou fazendo os biscoitinhos em casa para vender, porque eu preciso gerar renda. Comprei uma carrocinha e estou fazendo hot dog perto da universidade, aqui próximo de casa. Então essa é uma segunda porta de entrada, que é a porta da necessidade. E a terceira, e a mais incomum, né, das possibilidades de entrada nesse mercado, é a gente identificar uma oportunidade boa de negócio. Então você identifica que existe um negócio em potencial ali, uma proposta de sociedade, ou até mesmo você sozinho vai tocar o seu empreendimento, porque você viu que existe uma demanda e que você tem
condição de suprir aquela demanda. Fala, beleza, vou investir aqui então, porque eu vou ter retorno. Então a gente precisa entender, e isso é um trabalho muito introspectivo, é uma autoanálise, né? Uma reflexão, o que trouxe a gente para esse mercado, né? Por que a gente hoje é empreendedor de uma operação gastronômica? A partir daí, as nossas ações, né? O que nós vamos fazer para fazer desse restaurante, dessa operação, um negócio lucrativo, a gente vai entender, vai ver com muita clareza que existe um vínculo muito forte entre a nossa motivação de entrada para o mercado e como a gente enxerga o negócio, né? Como a gente enxerga o business restaurante. Então, a gente precisa ter essa compreensão. Entrando agora mais especificamente para os 5 principais erros que muitas pessoas cometem quando vão começar uma operação, vão abrir o seu restaurante. Primeiro erro, falta de planejamento. A gente trocar essa ideia aqui de sempre, vocês já sabem que eu sou discípulo de planejamento de negócio, de plano de negócios. Então, assim, tudo meu é pautado em cima do plano de negócios. Já falei com vocês isso inúmeras vezes. Entre no Google, dê uma olhada lá, plano de negócio, Canva, e comecem a se familiarizar com aquilo ali para quando eu entrar no programa a gente ter uma fluidez melhor. Então, quando a gente fala de planejamento, falta de planejamento, é algo muito amplo. Todo plano de negócios ele é extremamente abrangente, né? A gente tem ali a proposta de valores, a gente tem atividade-chave, processos-chave, recursos, o nosso público-alvo, quais são os nossos canais de distribuição, os nossos canais de comunicação, a nossa estrutura de custo, a nossa estrutura, né, das fontes de receita. Então é muito amplo. Então, sendo muito amplo, a gente tem uma gama muito grande de erros para cometer. Mas especificamente, para não ficar aqui a live inteira falando só sobre o PN, eu queria trazer para vocês um dos pontos mais críticos, que é a falta de planejamento do nosso capital de giro. É um tema batido, é um tema que se fala muito, que é um tema que não afeta só restaurante, só operação gastronômica. Qualquer empresa é afetada pela falta de planejamento, qualquer empresa é afetada por uma projeção errada de capital de giro. E o porquê que o capital de giro ele é tão importante? Na live que a gente fez, né, no papo que a gente teve a respeito de plano orçamentário e o fluxo de compras, eu citei um exemplo para vocês de por que, na minha visão, é importante, é interessante que a gente sempre compre dos nossos fornecedores com o máximo de prazo e de facilidade de pagamento possível. Só relembrando, para a gente entrar no contexto e alinhar essas duas ideias. Quando a gente compra determinado insumo, a gente tem todo um tempo, né, de armazenamento, de pré-preparo, de finalização do prato, até que efetivamente surja a demanda, o cliente venha ou te peça pelo delivery e você faça aquele prato e efetue a venda. Após essa venda efetuada, a gente ainda tem uma possibilidade de fazer essa venda via cartão de crédito. Então a gente joga mais 30 dias para frente os nossos recebíveis, aí, o nosso ativo circulante. Então eu tenho ali um espaço de tempo de 30, 40, 45 dias entre o meu desembolso, né, que é quando eu comprei aquela matéria-prima, enfim, aquele insumo, até aquele dinheiro da venda da minha pizza, do meu biscoito, do meu hambúrguer, voltar efetivamente para a minha conta bancária, para que eu possa, né, cumprir com as minhas obrigações com o meu passivo circulante, pagar os meus funcionários, pagar aluguel, pagar luz, enfim. Pagar as milhões de contas que a gente tem que pagar numa operação gastronômica. E como é que eu faço nesse gap, né? Como é que eu faço nesse espaço de tempo? Eu estou falando que eu vou ficar sem dinheiro por 45 dias. Isso é inviável. Nesses 45 dias eu vou ter outros boletos para vencer. Eu vou ter um aluguel, eu vou ter uma luz, eu vou ter fornecedores que eu já comprei na semana passada ou na semana retrasada. Então eu preciso de dinheiro para cobrir isso. Esse é o conceito de capital de giro. É uma reserva que eu preciso ter para poder cobrir
esse gap temporal que eu vou ter entre o meu desembolso, né, onde eu compro ali o meu insumo, até o tempo onde esse dinheiro volta para mim depois que eu faço a minha venda, que o cliente vem no meu restaurante, come minha comida, bebe meu drink, e eu efetivo ali a minha venda e recebo esse dinheiro. As pessoas não consideram, a maioria não considera ou não dá devida importância, ou então não faz corretamente o cálculo do capital de giro. Por que que isso acontece? Quando eu falei com vocês a respeito das 3 possibilidades de entrada nesse mercado, infelizmente a maior entrada no nosso mercado ela é romântica, ela é passional. Eu quero entrar nesse mercado porque eu cozinho bem, eu quero entrar nesse mercado porque eu sonho em ter um restaurante bonito, onde os meus amigos possam ir lá e confraternizar e etc. E quando a gente faz isso, a gente negligencia que a gente está abrindo uma empresa e que o principal motivo de existência dessa empresa é gerar resultado, retorno para o seu cliente interno, que é você como proprietário, como gestor e os seus colaboradores. E quando a gente comete esse erro, a gente coloca na frente da razão, né? A gente coloca na frente do pensamento lógico e racional o nosso lado afetivo. Então a gente negligencia, a gente deixa de lado, a gente diminui a importância de diversas ações, de diversos aspectos e prismas que a gente tem que olhar para o nosso restaurante quanto empresa, porque a gente coloca aquela situação de nem todo mundo consegue, mas eu vou conseguir. O meu restaurante vai dar certo porque eu amo cozinhar, porque eu amo trabalhar com gastronomia. Mas as coisas não são assim. O seu amor pela gastronomia, ele com certeza vai ser um diferencial. Nunca perca isso. Se você entrou nesse mercado porque você gosta desse mercado, mantenha esse sentimento sempre vivo, porque isso vai te ajudar muito, porque existem dias bons, existem dias muito difíceis. Então, um dia que o seu salão estiver vazio, um dia que o seu delivery não tiver a saída que você precisava que ele tivesse, é esse amor, é essa paixão que vai segurar ali as pontas contigo, que vai te manter focado e determinado para conseguir atingir os seus objetivos. Mas a gente não pode pautar, se basear só nisso para tocar o nosso negócio. A gente precisa desse balanço, a gente precisa desse equilíbrio. E quando a gente fala do capital de giro, muitas vezes ele assusta, porque se você for jogar na internet, só para a gente alinhar a expectativa, não existe um número fixo, não existe um número... É igual o CMV, não existe CMV perfeito. Tudo depende da sua operação, depende do seu posicionamento de mercado, depende do seu preço de venda, depende do valor que você gera, de qualquer percepção que o seu cliente tem sobre o valor que você está disposto a gerar para ele. Então, tudo depende. E não é diferente quando a gente fala de capital de giro. Então, às vezes você vai jogar na internet, capital de giro ideal para um restaurante. São 12 meses, são 8 meses, são 6, são 18, são 24 meses. E não existe matemática certa para isso, tá? Isso depende muito de como vai ser a sua aceitação no mercado. De repente, eu não sei como é que é na sua cidade, mas de repente na sua cidade você tem uma demanda suprimida e você abre e de repente você explode. E eu já vi isso acontecer na minha cidade, eu já vi cases na internet também de operações que não tiveram 3 meses de necessidade de capital de giro e já começaram a virar no azul e decolaram porque atenderam uma demanda suprimida que tinha no mercado. Mas isso não acontece com todo mundo. Isso pode não acontecer com você, isso não aconteceu comigo. Então precisa existir esse planejamento. E como você faz esse planejamento? A gente faz uma projeção, né, dos nossos custos fixos, com folha, com aluguel, com internet, com sistema, com segurança, enfim, todos os seus custos fixos, e a gente faz uma projeção de venda. A gente já fez a nossa ficha técnica, pelo amor de Deus, a gente já fez a nossa ficha técnica. Então a gente faz aí uma projeção de venda. Então com essa projeção de venda a gente tem uma noção do percentual que é o nosso CMV e a gente aplica esse percentual em cima da nossa venda para falar, olha, eu vou gastar aqui
10, 15, 20, 25 mil de custo fixo, né, onde está ali o meu aluguel, a minha internet, minha segurança, meu sistema, minha folha de pagamento, meu prolabore, enfim, e vou gastar aqui mais 30%, que é o meu CMV, em cima de uma venda de 50 mil reais. Então é só um exemplo, então eu vou gastar 25 mais 15, 40 mil é o meu custo de operação mensal. Quanto tempo eu vou demorar para que o meu negócio comece a ficar no azul, comece a ser sustentável financeiramente? Então eu preciso ter uma reserva para que até lá eu me mantenha sem desespero. Quando a gente entra no negócio sem planejamento, precisando que no mês seguinte aquele negócio já dê retorno, já se pague, porque a gente investiu todo o nosso dinheiro na montagem, a probabilidade de você fracassar ela é muito alta, porque a chance da gente conseguir virar um restaurante ou um bar de um mês para o outro, em 2 ou em 3 meses, ela é muito pequena. A gente precisa ter uma percepção de mercado absurda para atender uma demanda específica que existe, e tem que ter uma expertise absurda na gestão de bar e restaurante para não errar, para não cometer um erro de planejamento, de execução. Então é muito difícil que a gente consiga ter um retorno tão rápido assim. Então considere esse planejamento, considere o capital de giro como um fator principal para a saúde do seu negócio. Esse, para mim, é um dos principais erros. Outro erro que a gente também já falou numa outra oportunidade é o fluxo de caixa. Tem a ver com capital de giro? Tem a ver com capital de giro, com certeza. Só que aí a gente altera, na verdade, a forma de ver, né, a relação da empresa com o ativo circulante e o passivo circulante, né? Que é os nossos recebíveis e as contas que a gente tem que pagar em curto prazo. O fluxo de caixa, ele é exatamente aquele exemplo que eu dei no planejamento orçamentário versus o fluxo de compras ali, que é quando a gente compra e tem aquele prazo até efetivamente receber. Eu preciso entender como funciona essa dinâmica no meu restaurante. Eu preciso controlar de perto como está o meu fluxo de vendas, quais são as formas de pagamento que eu mais uso, se eu estou vendendo, se eu tenho um delivery, ou se a minha operação é mais forte no delivery, como que eu estou fazendo essas vendas? Está sendo através de marketplace? Está sendo através do iFood? Então ali eu tenho um comportamento diferente de preço, eu tenho um comportamento diferente de taxa, eu tenho um comportamento diferente de retorno desse pagamento, né? A gente tem o iFood, ele fecha pagamentos ali semanais e te paga ali em 2 ou 3 semanas para frente. Eu preciso compreender como que eu estou recebendo o dinheiro referente às vendas que eu faço no meu restaurante, para conseguir entender o meu fluxo de caixa, e a partir daí eu consigo entender como eu posso gastar dinheiro. Essa é a verdade. Eu preciso entender o quanto eu ganho e como e quando eu ganho, esse dinheiro entra no meu caixa, para a partir daí eu conseguir entender como que eu posso gastar, entender essa relação de entrada e saída. E isso é outro erro que muita gente comete ao não dar a devida importância ao controle de fluxo de caixa. E é outro erro fatal, porque a segurança, o principal indicador, né? Vamos mudar aqui o termo. O principal indicador de saúde da sua empresa, restaurante, é o seu fluxo de caixa. Já comentei com vocês, isso é dado, isso não é o Matheus falando, isso é dado que, em média, o fluxo de caixa das operações gastronômicas aqui no Brasil é de 15 dias. Ou seja, parei de vender hoje, por qualquer motivo que seja. Tive um problema na minha operação, ou a minha cidade entrou em lockdown, parei de vender hoje. Os meus recebíveis, né, o que vai entrar ali de cartão de crédito, de iFood, etc., ele só consegue suprir as minhas contas pelos próximos 15 dias. E isso é extremamente preocupante. E isso só acontece porque a gente não tem cultura de gestão. Mas a gente vai mudar essa realidade. Então, atente-se ao controle do seu fluxo de caixa. Outro erro muito comum é quando a gente vai fazer o nosso planejamento, a gente não considerar ou fazer errado o dimensionamento da nossa equipe, do nosso time. Isso é comum por diversas razões. A principal delas é realmente a gente não ter
o hábito de pensar a gestão. Já falei isso com vocês. O nosso restaurante ele é composto de diversas empresas. A gente tem parte administrativa, marketing, a gente tem uma fábrica dentro do nosso restaurante, a gente tem o setor de serviços, a gente tem limpeza, a gente tem compras, a gente tem estoque. Então a gente tem diversas empresas que têm que funcionar de uma forma sinérgica, elas têm que trabalhar juntas para o nosso restaurante poder funcionar bem, para a nossa operação fluir bem, para que a gente tenha um negócio lucrativo e consiga ter um restaurante de fato independente. Então, quando a gente começa uma operação, normalmente a gente não tem toda essa expertise e esse cuidado de enxergar a nossa empresa, o nosso restaurante segmentado entre essas áreas. E quando a gente não segmenta entre essas áreas todas, a gente não consegue fazer os procedimentos, a gente não consegue definir quais são os processos operacionais, né, os POPs, que vão conduzir a nossa operação. E se eu não sei quais são os processos que eu tenho que executar com muita clareza, né, com muita escrito mesmo ali, letra por letra, colocar no papel isso, colocar numa planilha, se eu não consigo enxergar o que tem que ser feito de uma forma sistêmica, de uma forma procedimentada, eu não vou conseguir entender com clareza qual é a força de trabalho que eu preciso para executar aquilo. E aí a gente começa a errar. E aí eu acho que 2 pessoas na cozinha dão conta, quando na verdade eu precisava de 3. Ou então eu contrato 5, quando na verdade eu precisava de 2 pessoas na minha cozinha. Ou então eu contrato menos porque eu falo, não, eu vou trabalhar. Eu como proprietário, eu sei cozinhar, eu vou... E aí a gente começa a cometer os nossos erros e perceba que não são só erros que vão impactar somente no financeiro. Do tipo, contratei demais e precisava menos, então eu estou com um custo fixo maior do que eu realmente precisava ter. O impacto que a gente tem é muito maior. A gente começa a afetar toda a estrutura, a gente começa a afetar a sua motivação para continuar no negócio. Porque quando você erra ali o dimensionamento da sua equipe, quando você não tem ali os procedimentos bem definidos e por isso você erra, você não vai deixar de trabalhar. Se você, dono, idealizador, você que está ali na frente daquela operação, vê que está precisando fazer entrega porque o seu motoboy faltou, você vai fazer entrega. Se você vê que o chão está sujo e você não tem uma pessoa para limpar o chão, você vai limpar aquele chão. Se você não capacitar, não treinar, não contratar uma pessoa para cuidar do seu administrativo, fazer as suas compras, você vai fazer as compras. Só que, vamos parar para analisar. Você é o principal ativo da sua empresa. Está tudo na sua cabeça, está tudo na sua mente. Você idealizou isso aí. Então, para ser bem sucedido, a sua empresa precisa da sua mente. Só que você não tem. Porque você está limpando o chão, fazendo entrega, fazendo compra, fazendo administrativo, trabalhando na cozinha, lavando louça, fazendo contabilidade, fazendo corre de compra, você vai no mercado, você vai nos fornecedores. E aí, como é que fica a sua motivação? Você não consegue ver dinheiro, porque a operação ela não foi planejada. Você trabalha 12, 14, 16 horas por dia, eu sei disso. E você não consegue sair do lugar. A sensação que a gente tem é que a gente está lutando e não consegue sair do lugar, como se a gente estivesse nadando de braçada numa correnteza extremamente forte, muito mais forte do que a nossa capacidade de nadar. E de fato é. Só que o problema não está na correnteza em si, porque o mercado ele sempre vai ser difícil. O mercado ele sempre vai ser cruel, a gente sempre vai ter 1 milhão de dificuldades impostas pelo mercado. Então não espere entrar no mercado com todo um ambiente, né, todo um macro ambiente ali te convidando para ficar rico, para ser bem sucedido, para ter lucro rápido e fácil, porque isso não vai acontecer. Então o problema não está no rio, o problema está na nossa estratégia para enfrentar essa correnteza. Então, quando você não planeja corretamente sua operação, você não dimensiona corretamente a sua equipe, além de impacto financeiro na qualidade do serviço prestado, você tem um impacto muito forte também sobre os seus ombros. E você não pode ter mais peso do que você já vai ter
numa operação fluida, que é responsabilidade. Você tem pessoas trabalhando para você, você tem uma responsabilidade consigo mesmo, com o seu sonho, com o seu ideal, com aquilo que você projetou de sucesso para você, com aquilo que você espera que o seu restaurante te dê de retorno. Então isso tudo já são pesos, né? Já são responsabilidades que você tem nos seus ombros. Então não vamos piorar isso. Vamos ter o cuidado de fazer essa segregação da nossa empresa entre processos, para entender qual é de fato o pessoal que a gente precisa ter para tocar o nosso negócio. E uma outra dica que eu dou para você é: comece menor. Tenta otimizar. No começo da operação, de qualquer operação ou de uma ampliação de uma operação, você sempre vai trabalhar muito. Mesmo tendo as pessoas treinadas, a gente vai ter um espaço de tempo onde a gente vai trabalhar muito. A gente precisa garantir que tudo esteja funcionando. A gente precisa estar ali, porque é a nossa mente que idealizou tudo, então tudo a gente conhece, mas os nossos colaboradores ainda não dominam tudo. Então a gente precisa estar ali para tirar dúvidas, para direcionar. E esse processo às vezes dura 1, 2, 3 meses, até que as coisas realmente entrem saiam da inércia e comecem a girar sozinhas, e aí a gente devagarzinho vai tirando o nosso time do campo operacional e vai atuando mais no campo estratégico, que é alimentar aquela máquina para ela sempre continuar rodando. Mas a gente não precisa estar ali agora toda hora apertando o parafuso, a gente sai um pouquinho do operacional. Só que a gente não pode entender que isso é eterno, a gente não pode se colocar eternamente como alguém que precisa apertar parafuso todo dia, porque senão o seu restaurante nunca vai ser independente, senão você nunca vai conseguir efetivamente atingir os seus objetivos de ter uma vida boa, uma vida confortável através de um negócio numa operação gastronômica. Você vai virar escravo dessa operação, que é algo que acontece com muita gente por erro de planejamento, erro de dimensionamento de equipe. Bom, um outro erro muito comum que eu vejo muito acontecer é quando a gente perde o foco, a gente perde o propósito, a gente se perde no caminho do início da nossa operação e não consegue ter a clareza de raciocínio, a clareza de pensamento que a gente precisa ter para tomar as decisões que a gente precisa tomar. E isso, esse perder o foco, ele acontece por diversos motivos. Ele acontece inclusive por algo que a gente acabou de conversar agora, que é quando você não planeja bem, você está trabalhando 12, 14, 16 horas por dia, trabalhando igual um doido, trabalhando igual uma doida para deixar o seu restaurante aberto, deixar o seu restaurante funcionando, e isso acaba com o seu psicológico, isso acaba com a sua motivação, porque você trabalha e não vê resultado. Então, quando isso acontece, a gente perde nosso foco. O seu foco tem que ser em ganhar dinheiro. A razão de existir da sua empresa, eu vou falar isso de novo, vou falar isso 1000 vezes, vou falar isso até vocês pedirem para parar de falar, e ainda assim eu vou falar mais um pouquinho. A razão de existir de qualquer empresa é gerar resultado para o seu cliente interno. Você, seus sócios e os seus colaboradores. Isso é o principal foco, isso não pode mudar nunca. Então, não perca esse foco. Não, por falta de planejamento, não deixe de ter a motivação necessária para seguir em busca desse negócio lucrativo, para refazer as contas quantas vezes for necessário, para mudar a estratégia quantas vezes for preciso, porque eu tenho certeza que o seu negócio ele é um bom negócio. Só que a gente precisa ter foco, a gente precisa saber qual é o nosso principal objetivo e buscar isso de uma maneira estratégica. A gente precisa pensar, racionalizar esse processo. Outra forma de perder o foco que acontece muito. A gente está falando de uma ótica onde as coisas dão errado, né? Mas tem a ótica de quando as coisas dão certo também. E a gente faz dar errado depois. Você abre o restaurante, você abre o seu bar, tem um baita apelo do público, as pessoas amam a sua casa, faz um sucesso absurdo, você toca ali na ferida da demanda suprimida que tinha ali no seu mercado local, e você tá ali, você abre um restaurante mexicano e é exatamente o que o pessoal da sua cidade estava querendo, era um restaurante mexicano.
e você estoura, e você explode, e a sua casa está cheia, e são 4, 5, 6, 8, 10 motoboys e não dá conta de fazer entrega porque é muito delivery, e aí isso sobe para a cabeça e você acha que o jogo está ganho e você não se afasta da sua operação, da parte ali operacional de execução, para ter um pensamento estratégico. Você se afasta porque para você o jogo está ganho. E aí, fatalmente, as coisas vão começar a dar errado para você. Você precisa manter o foco, você precisa entender novamente que a sua mente, você é o principal ativo da sua empresa. Então, se você cometer esse erro de se afastar do foco, independente da razão, independente do que motiva esse afastamento, você vai estar cometendo um erro que pode, muitas das vezes, ser fatal, porque quando você enxergar, você está longe, quando você enxergar os problemas que voltaram, ou os novos que começaram a acontecer, até você conseguir enxergar, eles já estão acontecendo há algum tempo, até você conseguir identificar as causas, isso já passou mais algum tempo, até você implantar um plano de ação para mitigar aqueles erros, para corrigir aqueles processos, pode ser tarde demais e isso pode te cobrar um preço muito alto, isso pode te tirar do jogo em definitivo. Bom, fechando a nossa lista de hoje, um erro que eu acho também que é extremamente, eu acho não, né? Eu afirmo que ele é extremamente grave e a gente comete muitas pessoas, muitos empreendedores cometem esse erro, é não ter contato com o cliente. A gente falou inúmeras vezes, repetidas vezes, que o motivo de existir da nossa empresa é gerar lucro, é grana. E quem provê essa grana para a gente, quem faz com que o nosso negócio seja lucrativo, é o nosso cliente. É para ele quem vai comprar, é ele quem tem que perceber o valor que a gente está ali disposto a oferecer e falar, não, beleza, eu vou pagar esse preço por essa pizza, eu vou pagar esse preço por esse chopp, eu vou pagar esse preço, seja lá por qual o produto que você venda aí no seu restaurante. Então, quando a gente não tem contato com o nosso cliente, a gente começa a perder o fio que nos liga a esse principal objetivo, que é o de ter um negócio lucrativo, que é o de ter um negócio rentável e independente. Porque é o nosso cliente quem tem que ditar como a nossa casa tem que funcionar. A nossa proposta de valores ela tem que estar alinhada com aquilo que o nosso cliente enxerga como valor. Se você mora num lugar frio e você faz um restaurante com uma proposta praiana, talvez o seu público, provavelmente o seu público ele não vai captar o valor, ele não vai enxergar valor naquela proposta. Você pode ter uma comida maravilhosa, seus drinks podem ser maravilhosos, mas eles seriam maravilhosamente valorizados num outro espaço geográfico, numa outra praça totalmente diferente da que você está atuando. Se você está num polo ali universitário, você abre um restaurante de alta gastronomia, o seu produto pode ser maravilhoso. O chefe da sua cozinha, que seja você ou que seja um colaborador seu, pode ser um dos melhores naquilo que ele faz, mas aquilo está alinhado com a sua praça, está alinhado com o seu público-alvo. O seu público-alvo vai nesse polo universitário para comer? Quem está naquele polo universitário vai consumir do seu restaurante? Provavelmente não. Sabe? Não é certo, não é uma ciência exata. Isso depende do planejamento novamente, mas a gente precisa, o nosso cliente é quem tem que ditar como vai ser a nossa operação, como vai ser o nosso cardápio, como a gente tem que gerar valor para ele. Se você trabalha, se você tem um restaurante que serve almoço no meio de um conglomerado de empresas no centro da sua cidade, talvez um dos valores principais que o seu cliente observe seja tempo. Qualidade de produto, qualidade de serviço, eu já falei isso com vocês, não é diferencial. Isso é premissa para você existir. Se o seu produto for ruim, se você atender o cliente de uma forma ruim, se você for um mau atendedor, você está fora do mercado. Então não é diferencial para te manter. É uma premissa. Se você não tiver, você está fora. Então talvez nessa situação do conglomerado de empresas,
a velocidade do serviço, do atendimento, seja o maior diferencial. Porque aquelas pessoas estão com um horário corrido, elas têm 40, 50 minutos, 1 hora no máximo para almoçar. Então, se ela chegar no seu restaurante e um prato demorar 30 minutos, ela não vai almoçar no seu restaurante, porque ela leva 5 ou 6 minutos para descer o prédio e caminhar até o seu restaurante. Ela vai levar mais isso para voltar. Se ela ficar meia hora esperando o seu prato, ela vai ter menos de 10 minutos para comer. Então ela não vai consumir do seu restaurante. E é isso que a gente tem que entender. E é esse o contato que a gente precisa ter com o nosso cliente o tempo inteiro. Entender qual é a demanda do nosso cliente, estabelecer um canal de comunicação aberto com ele, faça pesquisa de satisfação com o seu cliente, fomente no seu cliente a necessidade que você tem de que ele gere feedback para você, abra um canal de comunicação para que isso aconteça, para que esses feedbacks aconteçam. De fato, use as informações que o seu cliente está passando. Então, não adianta nada também o seu cliente te municiar de informação, te falar o que ele quer, te falar o que ele precisa, e você não usar essas informações que valem ouro. O pós-venda, ele é ouro não, gente, ele é diamante, ele é a pedra preciosa, mais preciosa e rara que existe. Essas informações que o seu cliente te dá no pós-venda. Se você não usar isso de uma forma estratégica, também não adianta nada. Você vai ter uma ferramenta absurda na sua mão, uma possibilidade absurda de se comunicar, de criar vínculo com o seu cliente, de estabelecer um vínculo de confiança, de estabelecer um vínculo de percepção de valor, e você não vai estar usando, você vai estar desperdiçando. Então, falei aqui hoje 5 erros que eu acho que são muito, muito capitais quando a gente vai começar e no início da nossa operação, que podem nos levar ao fracasso. Existem outros tantos erros. Então, se você tiver interesse, de repente a gente pode fazer uma parte 2, a gente pode fazer até uma parte 3, uma parte 4, porque realmente são muitos erros que a gente vê empreendedores e empreendedoras cometendo no nosso mercado de operação gastronômica. Bom, pessoal, por hoje foi isso. Esse foi o nosso papo. Eu espero ter agregado valor para você. Eu espero ter te ajudado. Se você está assistindo esse vídeo no Facebook ou no Instagram, não esquece de seguir a nossa página. Se você está assistindo no YouTube, se inscreve no nosso canal. Ativa ali o sininho de notificação. A gente tem vídeo todo dia, live no mínimo 2 vezes por semana, sempre com muito conteúdo desse mundo de gestão, da gestão gastronômica para vocês. Lembrando que o objetivo aqui é um só, é o seu sucesso, é fazer com que a gestão ela divida um espaço na sua veia aí, com a gastronomia que já corre no seu sangue, que já está dentro do seu coração, para que a gente tenha sim amor pela gastronomia, mas encare isso como business, encare isso como negócio e consiga ter um restaurante independente, ter uma operação lucrativa e muito bem sucedida. Fico por aqui, vejo vocês na próxima, um abraço!